A Lenda de Eldorado é um fascinante capítulo da história que envolve a busca por uma cidade mítica, repleta de riquezas e ouro. Originada em um contexto histórico específico, essa narrativa intrigante capturou a imaginação de exploradores e aventureiros ao longo dos séculos. Para compreendermos melhor esse enigma, é fundamental mergulhar na época e na região em que a Lenda de Eldorado começou a tomar forma, desvendando as circunstâncias que deram origem a essa busca incansável por uma cidade dourada perdida. A Lenda de Eldorado tem suas raízes profundamente entrelaçadas com as explorações do Novo Mundo durante o século XVI. As fontes históricas que deram origem a essa narrativa fascinante remontam aos relatos dos intrépidos exploradores europeus que se aventuraram pelas vastas terras inexploradas das Américas. Nessa era de descobrimentos, as histórias de riquezas extraordinárias e civilizações avançadas alimentaram a imaginação, criando um terreno fértil para a emergência da Lenda de Eldorado. Exploradores como Francisco Pizarro, Hernán Cortés e outros, ao desembarcarem nas terras do continente americano, depararam-se com povos indígenas e suas riquezas, dando origem aos relatos que posteriormente se transformariam na busca pelo mítico Eldorado. Esses primeiros registros proporcionaram o combustível inicial para uma série de expedições em busca da Cidade Dourada, contribuindo para a construção da complexa trama que envolve a Lenda de Eldorado. A Lenda de Eldorado atinge seu ápice ao descrever a cidade mítica envolta em mistério e grandiosidade. As características atribuídas a Eldorado tornam-se elementos fundamentais dessa narrativa cativante. A visão da cidade, adornada com uma camada reluzente de ouro e tesouros exuberantes, é pintada com detalhes extravagantes nos relatos que atravessaram os séculos. A Cidade Dourada é muitas vezes descrita como um local utópico, onde as ruas são pavimentadas com ouro, os edifícios reluzem com pedras preciosas e os tesouros se acumulam de maneira inimaginável. A imaginação dos exploradores e aventureiros foi cativada por essa visão esplêndida, impulsionando as expedições em direção ao desconhecido, alimentadas pela promessa de descobrir uma civilização extraordinária e suas riquezas inigualáveis. Essa representação extravagante de Eldorado contribuiu para a perpetuação do mito, transformando-o em um símbolo duradouro de busca por opulência e prosperidade. A narrativa da busca por Eldorado é marcada por expedições intrépidas e tentativas corajosas de desvendar o mistério por trás da Cidade Dourada perdida. Exploradores renomados, como Francisco Orellana e Gonzalo Pizarro, desempenharam papéis fundamentais nesse enigma, liderando expedições que desafiaram as fronteiras desconhecidas e enfrentaram os desafios implacáveis das selvas sul-americanas. Francisco Orellana, por exemplo, ficou conhecido por sua exploração do rio Amazonas no século XVI. Sua jornada envolveu uma busca incansável por Eldorado, na esperança de encontrar a lendária cidade no coração das florestas exuberantes. Gonzalo Pizarro, por sua vez, liderou a famosa expedição em busca de Eldorado conhecida como La Grande Expedition em 1541, uma tentativa épica de desvendar os segredos das terras inexploradas. As expedições, permeadas por desafios extremos, enfrentaram não apenas as condições geográficas adversas, mas também as dificuldades em distinguir entre realidade e mito. Essas buscas incansáveis, frequentemente permeadas por perigos e privações, moldaram a narrativa da Lenda de Eldorado, consolidando-a como uma das mais intrigantes histórias de exploração e busca por tesouros na história da humanidade. Ao longo do tempo, diversas expedições foram empreendidas na tentativa de desvendar o mistério que envolvia a Lenda de Eldorado. No entanto, muitas dessas jornadas revelaram que a realidade estava longe das extravagantes descrições inicialmente apresentadas pelos exploradores. Uma análise crítica dessas expedições destaca a importância de compreender os erros de interpretação que permearam os relatos iniciais. Muitas vezes, a riqueza cultural e a arte dos povos indígenas foram mal interpretadas como sinais de uma civilização dourada, contribuindo para a perpetuação do mito. A confusão entre rituais simbólicos e práticas culturais foi um dos fatores que geraram exageros nas descrições, transformando detalhes cotidianos em elementos mágicos e grandiosos. Além disso, a ausência física da Cidade Dourada nas expedições realizadas trouxe consigo a compreensão de que Eldorado não era uma cidade materializada, mas sim um conceito simbólico relacionado à busca incessante por riquezas. O desvendamento desse mistério revelou não apenas a falta de uma cidade literal de ouro, mas também a complexidade das interações culturais e as consequências das interpretações equivocadas ao longo da história.
Essa compreensão crítica contribuiu para redefinir a lenda de Eldorado, destacando a importância da contextualização cultural e histórica na análise de mitos e lendas. A lenda de Eldorado transcendeu as fronteiras da exploração geográfica, deixando um impacto duradouro na cultura popular ao longo dos séculos. Sua influência manifesta-se de diversas maneiras, desde obras literárias até produções cinematográficas e outras expressões artísticas. Na literatura, Eldorado tornou-se um tema recorrente, inspirando escritores a explorar a busca incessante por riquezas e o anseio por descobertas extraordinárias. Autores renomados, como Edgar Allan Poe e Sir Arthur Conan Doyle, incorporaram elementos da lenda de Eldorado em suas narrativas, transformando-o em um símbolo literário atemporal. O cinema, por sua vez, absorveu a mística de Eldorado, proporcionando ao público visualizações cinematográficas de expedições intrépidas e aventuras exóticas. Filmes clássicos e contemporâneos retratam a busca pela Cidade Dourada, explorando as complexidades da condição humana diante da promessa de riquezas inimagináveis. Além disso, Eldorado permeia outras formas de expressão artística, como pintura, música e teatro. Artistas têm utilizado a riqueza simbólica da lenda para criar obras que exploram não apenas a fascinação pela opulência, mas também as nuances da ambição desenfreada e os desafios da exploração. Assim, a presença de Eldorado na cultura popular é uma prova de sua resiliência como um mito que transcende o tempo, continuando a cativar e inspirar gerações, enquanto sua influência se entrelaça nas diversas manifestações artísticas que moldam nossa compreensão coletiva da busca pelo inalcançável. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.